Visão fisiológica do hipotálamo e do tálamo, uma rápida revisão. É uma revisão pessoal e eu espero que te ajude. O hipotálamo ele se encontra anatomicamente ali na região do diencéfalo abaixo do tálamo. O hipotálamo possui inúmeras funções pelas quais nós vamos falar diretamente, analisando os seus núcleos e as funções que cada núcleo assume, é responsável, beleza? O hipotálamo, além de ajudar na homeostase corporal por intermédio dos seus núcleos, ele atua com um eixo hipotálamo e hipofisário, essa região aqui de baixo, que trata-se da hipófise posterior e da hipófise anterior, e o hipotálamo tem contato com essa parte por meio do infundíbulo. Não podemos esquecer do corpo mamilar que está aqui e do quiasma óptico que está aqui. Ambos extremamente importantes para entender as funções do hipotálamo, inclusive a hipófise anterior e posterior, para entender o eixo hipotálamo e hipófise relacionado à união do sistema nervoso com o sistema endócrino. Essa união que faz com que muitos hormônios sejam excretados a partir de potenciais de ação. Isso é muito interessante, nós vamos comentar. Para poder falar da função já do hipotálamo, nós vamos falar da função de cada núcleo. Dá uma olhada nessa tabela que eu queria ter em minhas mãos ao começar a estudar hipotálamo. Aqui faz um resumo geral muito rápido e eu arrisco dizer que facilita muito esse aprendizado. Na primeira coluna você tem os núcleos hipotalâmicos, em cada coluna a área específica que eles podem estar atuando ou não. Por exemplo, aqui é padrão, essa primeira coluna é padrões emocionais, já essa outra coluna aqui está relacionada à regulação da água corporal. Bem, nós temos aqui nos núcleos hipotalâmicos o núcleo lateral, vamos começar dele, que ele está presente apenas sozinho na coluna de padrões emocionais e na ingesta de alimentos. O núcleo lateral ele vai estar relacionado com o aumento geral da atividade, e aí você pode pesquisar N, ela vai estar relacionada com muitas coisas, então a gente vai gerar aumento geral da atividade, e especificamente dos padrões emocionais, nós vamos tratar aí da sensação de raiva e luta. Então, o núcleo lateral, sensação de raiva, ou seja, o oposto à paz, o oposto à tranquilidade, rebeldia, raiva, desespero, luta, certo? Vingança. Então é o núcleo lateral. Quando nós falamos da ingesta de alimentos, nós também encontramos o núcleo lateral, que está de cor preta, caneta esferográfica preta. E ele vai estar relacionado com a indução da fome, ou seja, você vai sentir vontade de comer. E quem faz isso é o núcleo hipotalâmico lateral. E aí você tem um amigo dele embaixo, que é o núcleo ventromedial. Eu diria que ou é aquele amigo conselheiro ou é a esposa, porque a função do núcleo ventromedial é justamente se opor ao núcleo lateral. É justamente equilibrar a resposta do núcleo lateral. Enquanto o núcleo lateral, nos padrões emocionais, é sensação de raiva e luta, o núcleo ventromedial vai vir com a sensação de tranquilidade. Enquanto no núcleo lateral, ele vai, na coluna da ingestão de alimentos, ele vai induzir a fome, a vontade de comer, o núcleo ventromedial vai induzir a saciedade. Ambos juntos, você pode ver de verde, eles estão juntos, ó, deixa isso aqui meio que esquemático, bem legal, gostei. Vão estar atuando na coluna aqui da regulação da água corporal. Como? Eles vão atuar com o centro da sede. Enquanto um induz a sede, o outro traz alívio da sede. Falando de sede, estou com sede agora. Mas vamos acabar isso aqui. Então, núcleo lateral e núcleo ventromedial, juntos, atuam no centro da sede. Beleza. E aí você tem, já embaixo aqui, o núcleo paraventricular. Vou trazer nessa imagem aqui o núcleo paraventricular para nós identificar. Ok, de rosa, paraventricular. Localização anatômica. Legal. O núcleo paraventricular,
ele está relacionado apenas com os padrões emocionais, com a coluna de padrão emocional. As outras não são importantes para o núcleo paraventricular. E o núcleo paraventricular, ele vai induzir o quê? O paraventricular vai trazer um estímulo de medo, sensação de medo e sensação de que você foi punido ou punida, sensação de punição. Além do mais, o núcleo paraventricular produz ocitocina, a substância, a molécula, né, o hormônio aí relacionado à afetividade, ao prazer de estar com alguém, certo? Muito interessante, vai produzir aí o núcleo paraventricular. Legal demais. E aí, você vai ter, ele também, a ocitocina vai estar relacionado com o desdobramento de vários hormônios, e eu deixei aqui, mas eu decidi comentar mais pra frente. Daqui a pouco nós comentamos. E aí você tem os núcleos da porção anterior e posterior. Essas porções juntas vão atuar no estímulo de desejo, ó a palavra, desejo sexual. Então, juntos atuam no estímulo de desejo sexual. Agora, separadamente, o núcleo anterior vai atuar na temperatura corporal e no centro vasomotor. O posterior também vai atuar no controle de temperatura corporal e no centro vasomotor. Como? A porção anterior vai agir como um termostato, vai analisar a temperatura do sangue, opa, aqueceu demais, esfriou demais, e dessa forma ele vai ativar meios pelos quais vai aquecer, vai guardar a energia, o calor, vai conservar o calor que está ali, ou ativar meios de perda desse calor se estiver muito superaquecido o sangue. Legal, né? Essa é a função da porção anterior atuando na temperatura corporal. Agora, esses núcleos da porção anterior também atuam no centro vasomotor. E por que eu já vou dizer aqui isso? Porque no centro vasomotor ele vai atuar como um vasodilatador, ou seja, uma forma de dissipar calor e pode causar excitação ou inibição. Né? O que eu quero dizer? No centro vasomotor, a porção anterior pode causar vasodilatação que dequebra, que, por consequência, dissipa calor. Então, é um dos mecanismos que é utilizado para regular a temperatura corporal. Legal demais. Muito show. Agora, a porção posterior, né, núcleo posterior, ele vai atuar como termogênico por intermédio da noradrenalina. Simples assim. Através da noradrenalina, norepinefrina. E aí vai ter aquele efeito termogênico. Você sabe o que é termogênico? Termogênese. Termogênese é nada menos, nada mais do que o processo biológico de produção de calor em um organismo vivo, né? Principalmente nós, animais de sangue quente, os endotérmicos, acontece em mamíferos e aves. E o objetivo principal é manter a temperatura corporal a um nível constante e saudável. Isso é a homeostase. Então, um dos meios de ativar a termogênese, esse aquecimento que mantém a temperatura corporal, é por meio dos núcleos posteriores, do hipotálamo. No centro vasomotor, a parte posterior também vai atuar com vasodilatação, mas através da norepinefrina, noradrenalina, olha aqui, ó, né? Que vai excitar receptores beta-adrenérgicos na musculatura vascular e vai gerar o quê? Termogênese também, né? Legal, bem interessante isso aqui. Falando sobre o núcleo supraquiasmático, é um dos nomes mais curiosos. O núcleo supraquiasmático tem a função apenas de ciclo circadiano. Ah, tá de dia, tá de noite, tem que dormir, tem que acordar 24 horas, 7 horas, 1h30, ultradiano. O ciclo circadiano está relacionado com o núcleo supraquiasmático. Você tem o núcleo arqueado que vai atuar com aumento ou diminuição do apetite, a ingesta de alimentos, certo?
Então o núcleo arqueado só vai atuar com isso, o núcleo supraquiasmático também só com uma coisa. Supraquiasmático, ciclo circadiano. Núcleo arqueado, aumento ou diminuição do apetite. Legal demais, né? E aí você tem os corpos mamilares. Olha aqui o corpo mamilar, ó. O corpo mamilar, ele nada mais nada menos que ele atua com o controle geral da atividade gastrointestinal, né? Então, eles controlam parcialmente alguns reflexos da alimentação, como a swallow em inglês, deglutição. Corpo mamilar, deglutição. Pensa assim, corpo mamilar parece seio, né? A criança vai deglutir o leite. Aí eu penso assim. E aí vai atuar na atividade geral, controle gastrointestinal geral, reflexo de deglutição. Beleza? Esse é o corpo mamilar. Acabando já os núcleos hipotalâmicos, você tem aqui o núcleo supraóptico. Você pode pensar, tem a ver com visão. Nada a ver, né? Tem a ver com água. E eu quero beber água, hein? Vamos acabar isso aqui, eu vou pegar uma água ali e volto. É o tempo de você tirar um print aqui. Vou até colocar minha mão para você tirar. Então, o núcleo supraóptico, ele controla aqui, ó, na coluna da água. Controla a excreção da água como produzindo vasopressina, produzindo ADH, que vai fazer com que haja uma reabsorção de ar. Então ele estimula o eixo hipotálamo-hipófise, que vamos comentar após os núcleos, agorinha mesmo. Certo? E aí vai produzir o ADH, que reabsorve a água, e a excreção de eletrólitos continua. Então, o núcleo supraóptico ele vai olhar e vai equilibrar a concentração normal dos líquidos corporais. Então ele ajuda nessa concentração aí, expulsando eletrólitos, reabsorvendo ar. Muito legal, né? Produzindo vasopressina, etc. E aí você tem a área pré-óptica e o núcleo posterior lateral. Simples. Área pré-óptica e núcleo posterior lateral. Onde eles estão no bulbo ou na ponte, eles estão na região reticular. Legal. Tem essa mesma função. Ou melhor, esses sinais desses núcleos aqui passam pela região reticular da ponte do bulbo. Legal. E o que eles fazem? A área pré-óptica diminui a frequência cardíaca. Então, a área pré-óptica diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial. E os núcleos posteriores e laterais, eles aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Simples assim. Então, a área pré-óptica diminui a frequência arterial e a pressão arterial. Os núcleos posterior e lateral aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. E os núcleos posterolateral, para finalizar aqui, só lembrando, pré-óptico diminui a frequência. Posterolateral aumenta. Frequência e pressão arterial. Os núcleos posterolateral só têm uma função: excitar o centro vasomotor. E assim, nós finalizamos a parte de núcleos hipotalâmicos e chegamos parte de finalizar também o hipotálamo. Agora vamos falar do eixo. Só pegar uma água aqui. Espera aí, não sei se você está escutando. Acho que não. Peguei uma água aqui, agora estou com muita sede. Estou nesse negócio de vasomotor. Beleza. Agora eu vou colocar o próximo slide de papel. O eixo hipotálamo-hipófise. Bem, o eixo hipotálamo-hipófise é importante para chuchu. É importante assim deveras. E aí, o que significa esse negócio? Vamos lá. Aqui você tem a divisão, né? Que é posterior, mediana e anterior. Posterior, que é chamado também de parte mamilar, parte tuberal no meio, e quiasmática, porque tem o quiasma óptico, né? Aqui nessa região.
Então, nós estamos falando da junção do sistema nervoso com o sistema endócrino, potencial de ação, induzindo aí a secreção de hormônios. Aqui você tem um infundíbulo importante demais, é o caminho pelo qual o corpo mamilar vai passar, vai caminhar na verdade. E aí você tem capilares sanguíneos nessa região, você tem axônios e neurônios. Resumo geral. Nós vamos deixar claro que o hipotálamo vai ter contato com a hipófise posterior e com a hipófise anterior. Qual a diferença dela? Aqui na hipófise, a posterior ou a neurohipófise, repetindo, chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Por que ela chama neurohipófise? Porque ela está relacionada com uma parte neural. O hipotálamo vai enviar dois hormônios, quais? O ADH e a ocitocina, aqui ó, a neural. E neurônios vão emitir axônios que vão transmitir esses hormônios através dos neurônios. E aí vai ser uma linha direta entre o hipotálamo e a hipófise, a neurohipófise ou a hipófise posterior. Tem contato apenas com o sistema nervoso. Aqui. Não tem contato com sangue. Agora, na parte anterior já é diferente. Você tem capilares sanguíneos, então você tem o eixo hipotálamo, hormônio, sangue, do sistema porta hipofisário. Então, basicamente aqui, esses capilares sanguíneos, então basicamente a parte anterior você vai ter sangue, você vai ter contato com o sangue. Então, o hipotálamo envia hormônios, hormônios esses, que passam pelo sangue e depois vão para o sistema porta hipofisário para entrar na hipófise anterior. Então, esse é o caminho. Enquanto na posterior é hipotálamo, hormônios pelos neurônios e hipófise, neurohipófise, hipófise posterior. Na anterior, o hipotálamo envia os hormônios, vai para o sangue, percorre e depois chega lá na hipófise anterior. Dito isso, agora vamos falar desses hormônios aí, que também tem que decorar. Essa que é o negócio. Mas vamos lá. Neurônios parvocelulares, eles vão se diferenciar em todos esses hormônios aí. E aí, nós vamos começar focando nos que possuem inibitores. Certo? Esse aqui é o mesmo, tá? Vamos focar nesses dois aqui. Por quê? Porque vai que você faz uma prova e cai esses dois. Então, o GHRH, ele vai induzir a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, como é que eu vou lembrar que é o GHRH que produz o hormônio do crescimento? Primeiro, os dois têm GH. Já facilita a minha vida, certo? E quem é que contrata? O RH. Então, o GHRH, ou seja, o RH é a parte das empresas que contratam, que promove, fala, ó, você vai ser promovido. É o pessoal do RH, que demite também. Então, o GH do RH que vai fazer o quê? Que vai falar assim, oh man, você vai crescer. Então, o GHRH que vai contratar o GH que não é RH. Legal, né? Assim que eu pensei. E quem inibe é o GH, ó, mesmo o nome, GH inibe, e H. I de inibidor e H. Então, enquanto o RH ajuda a crescer, contrata, sobe de nível, faz crescer, libera o GH, quando não tem o R,
é inibidor, mas tem um H também. Mas é inibidor. Aí eu pensei dessa maneira, GH e H, e é de inibidor. Então GHRH produz GH, GH e H inibe o GH. Beleza. E aí você tem aqui também outro hormônio famoso que é a prolactina. Essa daqui eu confesso que eu pensei assim, RH de novo. Ah, mas funciona, né? Funciona. Você vai ver que vai funcionar em quase todos. E o PRH também contrata, faz um negócio legal. E aí o PRH ele vai induzir a prolactina. Esse que é o problema. Tem que ver a sigla da prolactina. Mas, enfim, PRH é o RH da prolactina. Vai liberar prolactina, vai contratar prolactina, vai subir de nível a prolactina. E quem é, filho, que vai inibir? Também um RH, só que com I, de inibidor. P-I-H. Pi, né? Então, mesmo raciocínio que eu utilizei aqui. Bem legal, não é? Eu sei que você gostou. Espero que sim. Então, PRH induz prolactina, PIH. Eu estou conversando aí, isso me ajuda, como se tivesse. Isso me ajuda a decorar. Depois você tenta ensinar para alguém. Muito bom mesmo. Então, PRH induz prolactina. Beleza. Vamos falar sobre outro hormônio aqui, mas agora esses outros só são indutores, não terão inibitores. Então, eu acho que os mais importantes são esses aqui. Se eu fechar aqui, eu posso te perguntar e você pode fazer esse raciocínio. O GRH vai contratar quem? GH. E quem vai inibir o GH? O GH e H, que é I de inibidor, não é RH. Legal, tá vendo? Como esse raciocínio é legal? Vamos falar da prolactina. O PRH vai contratar a prolactina, vai promover a prolactina. Como é que eu faço para despromover a prolactina? Inibir. PH. Em vez de ter o R de contratar, do RH, é I de inibidor. Ó que legal. Viu como funciona? E aí você tem o TR. Ó, aí, ó. Só que aqui, o negócio é que esses hormônios aqui têm um nome muito diferente. E aí, vai de cada pessoa. Que realmente tem que ter uma boa correlação. E eu vou te dizer as correlações que eu fiz. CCTT. Desses dois aqui. Tem mais isso, tá? Eu não esqueci. A tireopropina e a corticotropina, tireotropina e a corticotropina, são palavras pelas quais eu decoraria. TSH, eu acho difícil eu lembrar. TRH, mas também eu pensei numa ideia, certo? E a ideia é a seguinte, vou te mostrar as duas no TRH. O TRH, ele vai produzir, ele vai induzir a produção de tireotropina. O TRH é o RH da tireotropina. E eu posso dizer que o TRH, que estou falando desse, se ele não for RH, ele vai é só sem o R, só tirar o R, certo? Porque os outros aqui, por exemplo, GH e H, é só tirar o R e colocar outra coisa. Então eu vou dizer vou ter o mesmo raciocínio TRH. TRH, tireotropina. Mas também é só tirar o R. Sem o R, não é mais RH. Então, sem o R é T, S sem o R. Coloco o S no lugar do R, então S de sem o R.
H. Aí fica TSH. Isso é um raciocínio também. RH produz TSH ou tireotropina. O C, corticotropina, é o RH da corticotropina. A corticotropina, ela já vem aí com o ACTH, né? Então, meu conselho é, repita 3 vezes. CRH é corticotropina. CRH libera corticotropina. CRH libera corticotropina. CRH libera corticotropina. GNRH, agora vamos para o GNRH. GNRH está relacionado com gestação, uns hormônios aí luteinizante, folículo estimulante. Então o GNRH eu também diria que é para decorar. Chega a rimar, né? Então o GNRH também diria que é para decorar. LHFC, não, FSH. Dá para rimar. Então, o GNRH produz gonadotropinas luteinizantes e folículo estimulante. Estou falando do LH, irmão do FSH. Repetindo, o GNRH vai induzir gonadotropinas luteinizantes e folículos estimulantes. Vai induzir o LH e também o FSH. Legal. Agora que nós acabamos, só tem mais um ponto aqui. Tá. Lembrando que essa parte aqui, ela trata-se da parte a qual advém dos neurônios parvocelulares. E essa é a parte da neurohipófise ou hipófise posterior. Esses são os hormônios da hipófise posterior. Fala, nossa, esse tudo. E da anterior deve ter um tanto, né? Só 2, ocitocina e ADH. Então, essa daqui é a da anterior, beleza? Da anterior, ela é mais rápida e só tem 2 hormônios, por isso que ela não precisa de outro nome. O nome da posterior, além de ser hipófise posterior, é neurohipófise. Essa daqui é só hipófise anterior mesmo e tá tudo bem, certo? Essa daqui é hipófise anterior, tá bom? Os neurônios magnocelulares que estão relacionados com a produção desses hormônios. Aqui é os neuroparvocelulares na hipófise posterior e na hipófise anterior são os neurônios magnocelulares. Bora acelerar isso aqui? Vai produzir ocitocina e ADH. Ocitocina, hormônio do vínculo social e reprodutivo, deu para você entender. E o ADH causa aí o controle de concentração do líquido corpóreo de água, de quantidade de água no corpo. Beleza? Então assim finalizamos hipotálamo. Agora vamos falar sobre o tálamo, que é essa partezinha pequenininha aqui. O tálamo, embora seja mais famoso, né? Eu particularmente gosto muito ali das relações do hipotálamo, porque são mais resumidas, simples. O tálamo não vai te garantir esse luxo de ter uma menor quantidade de informação. Então, no tálamo, nós temos aqui a aderência hipotalâmica, sulco central. Ele se organiza os núcleos com o extrato da substância branca, né? Ele está ali na substância cinzenta. Faz parte do diencéfalo, ele é adjacente ao terceiro ventrículo. O tálamo é uma estação de retransmissão, então ele retransmite as informações que chegam lá, ele é sensorial, motor,
Ele vai estar relacionado aí com sensação de tato, percepção, estereognosia, vibração, temperatura, corrobora para processos cognitivos, emocionais, vigília também, né, do lado do ciclo circadiano, enfim. E tem a aderência intertalâmica aqui, que é uma comissura que liga, é uma ponte da substância cinzenta que liga as metades do tálamo. Tem duas partes do tálamo, uma bolinha de um lado, uma bolinha do outro, aqui, ó. Tá vendo que é a aderência, a comissura, a aderência intertalâmica. Beleza? Você tem aqui esse triângulozinho aqui, que é uma lâmina vertical da substância branca, que forma um Y, que divide a substância cinzenta em ambos os lados do tálamo. Você já percebeu que o tálamo tem mais cor, né? E recebe fibras sensoriais. Vão ir muito rápido. Se você piscar, você vai perder. Vou fazer a síntese do resumo sem parar, sem dó, sem piedade. Com o tálamo não dá para brincar. Muita coisa. Então, mais uma vez, seguindo aquele raciocínio da coluna aqui, essa coluna são os núcleos. Daqui para cá já são as funções. O nome com função do núcleo. Sem muito devaneio e rodeio. Vamos lá. Núcleos anteriores. Vamos falar agora dos núcleos anteriores. Os núcleos anteriores, eles regulam as emoções e memória. Vou repetir. Núcleos anteriores do tálamo regula as emoções e memórias. Dá um exemplo. Os núcleos anteriores, por exemplo, você tem um circuito de papéis que forma, né, que ajuda a recuperar a memória e processar as emoções. Você pode mostrar uma imagem aqui da localização dos anteriores? Posso. Essa foi eu que fiz. Ó. Aqui você tem os núcleos anteriores. Ó. Isso é beautiful. Beautiful. Tenho certeza que você gostou. Tá legal demais. Você tá doido. Então, o que acontece? Esses são os anteriores, que regulam as emoções. Tem um circuito de papéis lá. Isso é importante? Não vou afirmar. Bem, enfim, quais as referências? As referências diz respeito a receber, né? Então, o tálamo recebe sinais do hipotálamo. De qual parte do hipotálamo? Do corpo mamilar. Você lembra qual a função do corpo mamilar lá no hipotálamo? Pois é, o corpo mamilar está relacionado com deglutição, né? Está relacionado com atividades gastrointestinais, não é? E está relacionado também com atividade geral gastrointestinal, controle de reflexo da deglutição. É isso mesmo. Beleza, só relembrando, né? E aí a aferência ele recebe sinais do corpo mamilar via trato mamilotalâmico. Tem que lembrar disso aí. A aferência recebe do trato mamilotalâmico. Você vai lembrar isso com certeza. E aí a eferência, né, vem do giro do símbolo. Eferência, giro do símbolo. Certo? É essa partezinha aqui. Giro do símbolo. Beleza. Legal, gostei. Tá fácil. Então, anteriores, regulação da emoção e memória. Tem o circuito de papéis que também colabora com isso. E aferência, corpo mamilar via trato mamilotalâmico. E eferência, giro do símbolo. Eferência é que emite axônio, sei lá. Você tem também os núcleos mediais, dorsomedial. Mostra a imagem, cadê? Deixa aqui embaixo, será? Tá aqui. Vou deixar aqui assim. O dorso medial, o dorso medial dorsal, cadê? Medial dorsal. Núcleos anteriores. Tá por aqui esse medial dorsal.
E aí o que acontece? O medial dorsal, a eferência dele do hipotálamo é a amígdala, sistema límbico, eferência córtex pré-frontal. Agora vai ter muito córtex pré-frontal. Dorso medial, função modula comportamento emocional, julgamento e planejamento. Modula comportamento emocional. Dorso medial. Dorso medial, comportamento emocional. Regula o julgamento e planejamento fenomenal. Núcleos laterais, anteriores laterais, núcleos laterais dorsais. Você vai ter os anteriores laterais, núcleos laterais dorsais, os núcleos laterais intermediários, núcleos laterais posteriores, tá certo? Então o que que acontece? Tem aqui os núcleos laterais posteriores, núcleos laterais dorsais, certo? Bem claro aqui. Então, os núcleos laterais anteriores, eles, que são os núcleos laterais dorsais, eles vão estar responsáveis pela memória e sistema límbico, ou seja, expressar emoções. Os intermediários lateral posterior e pulvinar estão relacionados, aqui você já tem o nome do lateral posterior, aqui, e do pulvinar, pulvinar e lateral posterior. 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 O pulvinar, né, e lateral posterior, a integração sensorial e atenção visual, né, a associação do córtex parietal, occipital e temporal, né, integração sensorial e atenção visual, simples assim. Então, os núcleos talâmicos laterais intermediários, lateral posterior e pulvinar, estão relacionados à integração sensorial e atenção visual. Então, associado aí ao córtex parental, occipital e temporal. E aí, os núcleos laterais posteriores, também de transmissão sensorial, estão relacionados aí com o controle das sensações somáticas da fase do trato paracortical. Pressão, os posteriores, né? Pressão, prurido, cócegas, temperatura, vibração, estereognosia, etc e tal. Aí, você tem aqui só um ponto aqui que é a tal da cavidade interna. Os axônios que conectam o tálamo ao córtex cerebral passam pela cápsula interna espessa faixa de substância branca, situada lateralmente ao tálamo. Então você tem aí tálamo, né? E aí você tem a função motora, cerebelo, consciência, sensações, ativação cortical, sistema límbico, né? Esse daqui são a função do tálamo, né? E esses axônios passam pela cápsula interna. Esses axônios que conectam o tálamo ao córtex cerebral passam por essa cápsula interna para gerar essas funções que nós estamos estudando aí nos núcleos. Bora falar de um núcleo famoso com força? Bora. Vamos falar dos núcleos geniculados. Lembrando que nós acabamos de falar dos núcleos posteriores, que é sensação somática da face e tronco do córtex, trato, percepção, estereognosia, vibração, temperatura. Núcleos geniculares. Olha eles aqui. Aqui são os ventrais posteriores, mediano, medial, anterior, pulvinar tálamo. E aqui tem os geniculares lateral e geniculares medial. Certo? O geniculado lateral, ele recebe impulsos visuais da retina via trato óptico e transmite para a área visual primária do córtex. E aí os núcleos geniculares medial recebem impulsos auditivos do colículo inferior e transmite para a área auditiva primária do córtex. Então, basicamente, né, os núcleos geniculares lateral e medial, além de receber impulsos, o lateral
além de receber esses impulsos visuais, o lateral da retina, via trato óptico e transmite para a área visual primária do córtex, eles vão estar correlacionados quando a gente fala sobre os impulsos. A única coisa que vai mudar é que o lateral é visual e o medial é auditivo. Então, recebe impulsos, a mesma coisa, visuais no lateral, auditivo no medial. Da retina aqui do colículo inferior. Isso que muda, né? Então, aqui é colículo inferior, aqui é da retina, óbvio, né? Trato óptico. Não tem como receber do colículo inferior imagem. Então, o colículo inferior vai enviar impulsos, sinais auditivos, e ele transmite para a área auditiva primária do córtex. Mesma coisa aqui, área primária do córtex. Tá? E esse ponto que eu queria que entendesse, que está entre parênteses. Ambos vão para a área primária do córtex. O lateral é visual, o medial auditivo. O lateral recebe impulsos visuais da retina, via trato óptico e transmite para a área visual. O medial recebe impulsos auditivos do colículo inferior e transmite para a área auditiva primária do córtex. Esse tem núcleos intralaminares, que são esses aqui, ó, núcleos intralaminares. Né? Então, na verdade, nesse negócio aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui, beleza. Núcleos intralaminares. Dentro da lâmina medular interna do talo. Então, estão relacionados aí com vigília, alerta, modulação da dor, integração de informações sensitivas e motoras, os núcleos intralaminares. Repetindo os núcleos vinculados, porque são muito importantes. O lateral está relacionado com a visão, o medial com a audição. O lateral vai receber sinais da retina, né, do nervo óptico, né, e vai transmitir lá para o córtex visual primário, córtex primário visual. Já o núcleo geniculado medial, o corpo geniculado medial, ele vai receber sinais sonoros, auditivos, do colículo inferior e vai transmitir também para o córtex auditivo primário. Certo? Núcleo da linha média. Mediano, medial, tá por aqui. Fala aí. Eles se conectam ao hipotálamo, sistema límbico, blá blá blá. Eferência córtex cerebral. Fala no que eles ajudam. Emoção, aprendizado, memória, cognição, regula o estado de consciência. Como é que eu decoro isso? Eu penso assim, é médio. Equilíbrio, eu tenho que ter uma emoção equilibrada, eu tenho que aprender equilibrado, tenho que ter uma memória equilibrada, cognição equilibrada. Tem que equilibrar minha vida para essas coisas darem certo. Se minha vida ficar desequilibrada, eu não aprendo. Se minha vida ficar desequilibrada, minhas emoções ficam uma loucura, minha memória não funciona, quem dirá minha cognição e minha consciência fica louca. Tem que ter equilíbrio na vida. E aí, falando isso, quem estuda para medicina é complexo. E aí você tem os ventrais, o que eu mais gosto. Ó, núcleos ventrais posteriores, ventral lateral, ventral anterior. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. VPM é o que eu mais gosto, que é o ventro posteromedial, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque é o que eu mais gosto. Aí beleza. Daqui a pouco eu comento, mas beleza. Os ventrais, deixa eu ver, eu acho que eles são os últimos. São os últimos. Os ventrais são os que eu mais gosto, por isso que eu deixei por último. Núcleo ventral posterolateral. Eu gosto dele também, mas eu gosto mais do próximo. Vou deixar esse próximo por último, que é o que eu mais gosto. Núcleo ventral posterolateral recebe informações somatosensoriais do corpo via lemnisco medial e trato espinotalâmico. Isso vai acontecer também no ventro posteromedial. Certo? E aí, o que acontece? Ele envia informações para o córtex somatosensorial. Esse trato trato espinotalâmico, isso não vai ocorrer aqui
no núcleo ventromedial não, tá? O trato espinotalâmico, ele é próprio do núcleo ventropóstero lateral, que é esse aqui, VPL, que é os ventrais posteriores. E aí essas informações somatosensorial da face, é tato na face, pterognosina na face, vibração da face, dor na face, temperatura da face, tudo isso, vibração na face, via o trato aí espinotalâmico, certo? Através do lemnisco medial. E envia informações para o córtex somatosensorial primário. Somatosensorial, sensação do corpo. O núcleo ventropóstero-medial vou deixar por último, que é o que eu mais gosto. Esse tem um ventro lateral VL, que é esse aqui, ó. O VL, ele tem referências nos núcleos profundos do cerebelo e gânglios da base, e envia informações ao córtex motor, né? Ele tem função relacionada ao controle de movimentos. Então, os núcleos ventrais laterais, as referências são os núcleos profundos do cerebelo e gânglios da base, envia informações ao córtex motor. É a função relacionada ao controle de movimentos. Ventral lateral está relacionado com, adivinha? Movimentação motora. A aferência, núcleos profundos do cerebelo e dos gânglios da base. Esse é bem diferentão, né? Acho que tem que marcar esse aqui. Esse é bem diferentão, muito louco. Núcleo ventrolateral, cerebelo e gânglios da base. Envia informações ao córtex motor. Função relacionada ao controle de movimento. Núcleos ventrais anteriores. Recebe dos gânglios da base e envia ao córtex pré-motor. Então, enquanto o lateral está relacionado com receber sinais aí dos gânglios da base, do cerebelo, tem tudo a ver com o cerebelo, que o cerebelo tem a ver com a parte motora, né? E enviar para o córtex motor, tem sentido também, porque ventral lateral é motor, função relacionada ao movimento, não tem como, ventral lateral faz demais. Ventral anterior, os núcleos ventrais talâmicos anteriores recebem dos gânglios da base também e enviam ao córtex pré-motor. Então, o anterior e o lateral está relacionado à parte motora. A diferença é que o anterior ele envia ao córtex pré-motor, enquanto o lateral envia para o córtex motor. Diferença? Óbvio. O ventral anterior só recebe sinais do gânglio da base. O lateral, além dos gânglios da base, recebe sinais do cerebelo. Para finalizar os ventrais e para o final, nós temos aí o núcleo VPM, o que eu mais gosto, que é o núcleo ventral póstero medial, é o que eu mais gosto. E o núcleo ventral póstero medial, ele recebe informações somatosensoriais da face, pterognosia, percepção, tato, vibração, temperatura, etc. Via trato trigêmeo talâmico, muito legal. Quinto par de nervos cranianos aí, já amei isso daqui, o mais top de tudo. E ainda ele tem sensação do paladar, ó, sente gosto, amei. Via trato solitário e protege informações ao córtex, e envia informações também ao córtex somatosensorial. A diferença é que o núcleo ventral póstero-lateral não é trato trigêmeo talâmico, e sim espinotalâmico. E outra diferença é que aqui tem a relacionada ao paladar, via trato solitário. Lembra, o quinto par de nervos cranianos, ele lança prolongamentos de axônios que vão colar no lemnisco medial, que vai formar o trato solitário. Lá no trato solitário, os pares de nervos cranianos números 7, 9 e 10, a saber, 7 facial, 9 glossofaríngeo e 10 vago, vão emitir prolongamentos de axônio para o trato solitário e vão trazer essa característica peculiar, que é a sensação de sabor para o trato solitário. Muito legal. E isso está no núcleo talâmico, no
os núcleos talâmicos ventrais, a saber, né, mais especificamente o núcleo talâmico ventro-posterior medial, ou ventral posterior medial, VPM. Finalizamos aqui, VPM aqui, o que eu mais gosto, né? Tem o núcleo reticular também, que ele modula a atividade dos demais núcleos, função GABAérgica, que eu coloquei ele aqui no final por quê? Porque tá aqui, ó, o glutamato, ele é excitatório e o GABA inibitório. No núcleo reticular ele vai regular os outros. Se ele emite mais GABA, reduz a função. Se ele emite mais glutamato, excita e vai ter uma maior atividade daquela função. Se ele está precisando aumentar o paladar, então ele vai mexer no VPM. Se é os movimentos aí motores, no VL, né? E assim sucessivamente, dependendo aí da necessidade, dependendo também do que o corpo está precisando. Aí, de repente, ele envia muito o núcleo reticular, ele tem função GABAérgica, ele envia muito pouco GABA, que é inibitório, para a região anterior. Então aqui vai ficar com muita atividade, porque o GABA é inibitório, né? Que ele tem função basicamente GABAérgica. Né? Eu falei que ele envia glutamato, mas ele envia GABA que inibe. Se ele não envia GABA, aumenta a função ou permanece a função constante. Então, se ele não envia GABA, não inibe a função do interior, ou seja, do anterior, do núcleo talâmico anterior. Ou seja, como ele tem uma regulação das emoções da memória, tem o circuito de Papez, lembra disso aí? Que faz referências lá no hipotálamo do corpo mamilar, via trato mamilo talâmico, né? E faz referência no giro do símbolo, ele vai continuar exercendo a função dele normal. Agora, se envia, dá uma redução na parte que ele atua do circuito de Papez. Legal demais, né? Então, basicamente é isso. Se ocorrer uma lesão talâmica, você pode ter aí perda do controle da dor, né? Você pode ter uma hiperalgesia, uma dor em excesso, pouca sensibilidade, né? Sintomas sensitivos do lado oposto, devido à decussação. Os sintomas são do lado oposto devido à decussação que ocorreu lá na medula espinhal ou no tronco encefálico. Decussação, né? Que troca, aí você sente dor. O problema acontece desse lado, mas você vai sentir dor aqui, no final dessa dor. O problema foi aqui. Em vez de você sentir dor nesse mesmo lado, você sentia no outro. Porque os axões estão pro outro lado, né? É assim que tá lá no cérebro. Passa pela maior comissura do corpo, que é o corpo caloso.